Meu nome é Cristiano Góes, sou servidor da Secretaria de Controle Externo, trabalho na Diretoria de Contas de Gestão 3 e sou um leitor voraz, gosto muito da leitura, sempre estou lendo quando tenho um tempo, seja técnico, seja literatura, seja livros atuais de história e de ciência política. E hoje nós vamos conversar com o livro Voz de Chernobyl, a história oral do desastre nuclear. Este livro, ele tem uma importância fundamental para nós compreendermos a situação da questão nuclear. Para nós, parece-nos distante, uma coisa longe da nossa realidade cotidiana. Mas eu lembro que no Brasil nós tivemos um desastre nuclear em Goiânia, em 1987, um desastre de pequenas proporções, comparado com o que é relatado no livro, mas mostra que às vezes situações problemáticas desse tipo estão muito próximas da gente, mais do que a gente pensa. E o livro, ele é um relato cruel, um relato assim que impacta nos depoimentos. A autora, que é uma autora ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, mas nem por isso é uma leitura muito arrastada, é uma leitura muito fácil de ler. Ela traz relatos, histórias verídicas vivenciadas após o desastre de Chernobyl. A gente lê, a gente se envolve nas histórias. É algo que impacta, que a gente lê aquele depoimento e a gente fica pensando sobre a vida daquelas pessoas que nós não conhecemos. Nós conhecemos elas através do livro. Então eu escolhi trazer esse livro porque é um tema relevante, é um tema atual e que merece a gente conhecer a fundo. Pronto, deveras vezes eu me senti emocionado lendo o livro, né? A autora, ela é bielorrussa, uma autora que tem um envolvimento muito com a região da antiga União Soviética, hoje Rússia, com a Bielorrússia, que chamam aqui no Brasil Belarus, mas lá é Bielorrússia. Ela visitou as regiões, conheceu relatos que impactam pela crueldade, pelo erro humano que levou a esse desastre, que poderia ser muito pior, né? Há momentos marcantes do livro, eu queria citar só alguns. É uma história de amor também. Eu tenho um relato inicial que é sobre um bombeiro, o primeiro bombeiro que chega ao local do desastre, um dos bombeiros que chega ao local do desastre, e ele acaba recebendo uma carga de consequências muito grande para a vida dele. E o acompanhar da sua esposa ao longo de sua trajetória até sua morte é um relato de amor. Então o livro, apesar das tragédias de milhares de famílias, ele é um relato de muito amor que as pessoas detêm pelos seus semelhantes. E o relato dessa mulher me marcou muito, né? Que ela acompanha ele durante toda a doença e até seu falecimento, e é um relato cruel, um relato que impacta, mas acima de tudo está o amor que ela tinha pelo seu marido. E há muitos momentos relevantes, heróis anônimos que ficam. Tem uma parte do livro que ele fala que na entrada de uma das cidades russas há um relato de heróis. E a pessoa diz assim: tem esses heróis que estão colocados, mas a pessoa que foi tirar as crianças do meio da radiação, foi evacuar as crianças da escola, foi um anônimo, uma pessoa que era bêbada, um motorista bêbado, que era conhecido assim, e ele não está na placa. Então há relatos de heroísmos anônimos, porque o desastre poderia ter sido muito pior, poderia ter atingido toda uma região ampla do continente europeu e não somente ligada à União Soviética, à Bielorrússia e a outros países lá vizinhos. Poderia ter sido muito pior, mas foi através da ação humana, de heróis anônimos que nós nem conhecemos,
nem talvez iremos conhecer que a tragédia não foi tão calamitosa, apesar dos graves problemas que lá ficou através do tempo. O livro também é um relato de esperança, porque a gente nota que, a passadas décadas do que ocorreu, a vegetação parece ressurge na área principal onde ocorreu o desastre atômico, né? Ou seja, a vegetação, as árvores, os animais voltam a circular, porque a princípio tudo desapareceu, né? A vegetação morreu, as pessoas foram evacuadas, os animais foram executados. É um momento marcante, triste do livro, quando os animais contaminados, cachorros, animais domésticos, não puderam ser evacuados. E soldados retornam à cidade para matar esses animais. São momentos tristes, mas ao mesmo tempo há momentos de esperança, há momentos em que as crianças que sobreviveram a essa situação, hoje já com mais idade, demonstram o amor a seus pais, demonstram o amor às pessoas com que perderam. E a própria vegetação e os próprios animais dos locais atingidos de repente ressurge depois de tanto tempo. Também um livro que demonstra que nós devemos ter muito cuidado com o habitat onde nós moramos, cuidar do nosso planeta, respeitar o nosso habitat natural, fazer com que as atividades humanas não degridam, não acabem com nossa casa, que é o planeta Terra, tão bonito, tão belo, e que com atividades nucleares também são um grande risco, né? Então é um cuidado que nós devemos ter, algo que nós devemos olhar para o futuro, ter muito cuidado com a nossa casa, com nossos familiares, demonstrar amor aos nossos familiares, porque de repente vem uma tragédia dessa e muda totalmente a nossa vida. E eu queria concluir falando de um trecho que tem um relato que eu me emocionei muito quando fala, que é de uma criança que, por conta de ser filha de alguém que trabalhou em Chernobyl, ela teve consequências graves para a sua vida. E ela faz esse seguinte depoimento: eu tenho 12 anos, passo o dia todo em casa, sou inválida. O carteiro traz à nossa casa 2 pensões, a minha e a do meu avô. As meninas da minha turma na escola, quando souberam que eu tinha câncer no sangue, ficaram com medo de sentar ao meu lado, de me tocar. Mas eu olhava as minhas mãos, a minha pasta e os cadernos. Não havia nada de diferente. Por que tinham medo de mim? Ela pergunta. Os médicos disseram que eu adoeci porque o meu pai trabalhava em Chernobyl. Mas eu nasci depois disso e eu amo meu pai. Ou seja, são relatos desses, são dezenas de relatos que demonstram como nós somos seres humanos capazes de sonhar, capazes de amar, e que um desastre nuclear desse acabou levando a muita destruição, a destruição do mundo em que aquelas pessoas viveram. A gente está distante do Brasil e não consegue dimensionar, e a gente precisa repensar a nossa trajetória de vida. Eu agradeço a oportunidade de contribuir e falar um pouco sobre o livro. Há milhares de livros que são interessantíssimos. Eu queria agradecer ao Instituto Plácido Castelo por essa oportunidade, à Biblioteca Raimundo Girão, que é um local aprazível, legal de se ler, né? Às vezes a gente fica trabalhando, não se permite conhecer e vivenciar esse local. Então, agradecer essa oportunidade. E o hábito da leitura é algo que merece todos nós nos dedicarmos. Traz conhecimento, traz muita paz.